E aí, pessoal, e começam as chegadas dos reforços do Grêmio. Vocês já pararam para pensar o time de hoje e o time de amanhã, posição por posição, dentro das informações que temos? Vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora o recado é da RS Assessoria para você que está com dificuldade de pagar a mensalidade do carro, a mensalidade do caminhão, o capital de giro, está enfrentando problemas com juros altos. Aqui na descrição do vídeo você tem o link do WhatsApp da RS Assessoria. Ela vai fazer uma análise dos seus contratos de forma gratuita e você vai pagar até 80% menos nestas parcelas. Juros abusivos. É hora de renovar os seus contratos, de melhorar os seus contratos, de rever os seus contratos de financiamento. E RS Assessoria tem o melhor para você. Então entre na descrição do vídeo e converse com a RS Assessoria agora para melhorar o seu dia a dia. Gente, segunda-feira, estou gravando esse vídeo no início da manhã e começo a tentar fazer o seguinte exercício. O que o Grêmio tem de concreto e com as chegadas, o que o Grêmio vai se transformar. Posição por posição. Porque hoje, no meio da tarde, chega Carbajo, o uruguaio. Amanhã chega Cristaldo, o argentino. A negociação com o centroavante segue viva, seja Diego Valência, chega Soares. Michael segue sendo muito conversado nos bastidores. Com dificuldades, é verdade, depende de uma documentação, mas segue muito aceso. E assim o Grêmio tem se revelado em todas as posições. E eu quero colocar aqui para vocês exatamente esse exercício. O que hoje existe e o que vai ser. Para a gente entender uma grande diferença. O Grêmio que termina a temporada tem Breno, tem na lateral direita Edilson, tem Jeromel, não tinha Kahneman, tinha Bruno Alves e na lateral esquerda o Grêmio tinha o Diogo Barbosa. O meio-campo do Grêmio, em alguns momentos, formado por Vijaçante, por Bitelo, por Lucas Leiva. Aí à frente do Grêmio tinha muitas vezes Janderson, era para ter o Ferreira, nem Ferreira tinha o Guilherme e tinha o Diego Souza. Essa era a estrutura de time que o Grêmio tinha. Veio a diretoria e o Grêmio começou a fazer algumas contratações e já efetivou elas. Então o Grêmio hoje tem o Breno, tem o Lucas Cauã na lateral direita, ou o Tomás Luciano, tem o Jeromel, tem a renovação do Kahneman e tem já a contratação do Reinaldo. O meio-campo, hoje, segunda-feira pela manhã, o Grêmio tem o Vijaçante, tem o PP, tem o Bitelo e tem na meia o Gustavinho, também contratado. Lá na frente o Grêmio tem o Diego Souza, tem o Ferreira ou o Galdino. Esse é o time de hoje, segunda-feira. E qual é o time projetado? Vocês já pararam para pensar? Qual é a fotografia do time projetado? Eu tenho batido nessa tecla no time dos sonhos do Grêmio. E essa tecla tem sido muito forte, porque eu acredito que o Grêmio queira, já no dia 3, mostrar exatamente essa distância entre um e outro time. O Grêmio perdeu nesse período o Lucas Leiva com esse problema cardíaco que ele teve, e ele deve ficar fora por 4, 5 meses. Mas o Grêmio agregou também jogadores. Hoje, o Grêmio quer um goleiro. Alberto Guerra, inclusive, nas entrevistas que deu no final de semana, disse, depende da janela. O que ele deixa claro é que o Grêmio procura um goleiro. Gabriel não vem mais. Então, aquele time que eu montei lá, ele tá sem um goleiro. Breno segue sendo o goleiro de amanhã, mesmo que o Grêmio procure um goleiro. Na lateral direita, as coisas confirmaram em cima do que eu tinha dito. O lateral pretendido e o lateral que deve ser contratado e que deve ser anunciado nos próximos dias é exatamente o João Pedro. A zaga do Grêmio está definida com Jeromel e Kahneman.
O lateral esquerdo está definido, é Reinaldo titular. O Grêmio pretende colocar o Diogo Barbosa em alguma negociação. O meio-campo também parece muito claro para mim. O meio-campo tem o Vijaçante abrindo o meio-campo, lembrando que agora surge uma informação de que o Thiago Santos pode ficar pela característica de marcação, mas Vijaçante é o titular. PP é o volante pela direita, Carbajo ou Carbajo é o volante pela esquerda e Cristaldo é o enganche. Carbajo chega hoje no final da tarde, Cristaldo chega amanhã no final da tarde. Esta é a base do meio. E a frente? Eu fiz aqui a relação dos jogos do ano passado, do Grêmio de agora, de hoje, e o que o Grêmio pretende botar aqui até o dia 3. E é grosseira a diferença. O de ontem tinha Diego Souza, tinha Guilherme, tinha Janderson. O de hoje teria o Ferreira ou o Galdino e o Diego Souza. O de amanhã quer Michael e quer Diego Valência ou até mesmo Luizito Soares. Isso mostra o tamanho da mudança da fotografia que o Grêmio propõe. E aqui começamos a entender a distância de 22 para 23. Claro, se ceder, em 22 nós estávamos na B, em 23 nós vamos para A. Em 22, o Grêmio gastava 10 milhões e 800 mil com o Janderson, Diego Souza, o Ferreira que não jogou e o Guilherme. Em 2023, o Grêmio vai gastar os mesmos 10 milhões. Então não era só discussão financeira, não era só a Série B, era também um erro de avaliação grosseiro do Grêmio de segurar um grupo que não tinha mais condição de jogar e que de alguma maneira foi responsável por nos colocar onde colocou. Claro que sempre a culpa é da direção, mas os jogadores eram insuficientes e ganhavam muito dinheiro. Essa nova forma de ver aqui também não é certeza de que as coisas vão encaixar e dar tudo certo, mas é diferente tu trabalhar com um time que tenha jogadores mais experientes, não tão frágeis tecnicamente e que tenham muita ambição na carreira. Vocês sabem que o Carbajo ele ganha menos, praticamente a metade do que o Thiago Santos. Vocês sabem disso. Então, quando tu vê essa relação, é que tu começa a entender os problemas que aconteceram, os problemas que o Grêmio teve e os problemas que o Grêmio vai ter que desconstruir. Porque problema em futebol, ele quando surge, ele demora a ser arrumado. Agora, para desmanchar, leva 1 ano. Então, esse é o grande momento e essa é a grande história que a gente precisa contar. O que tínhamos e o que parece que estamos construindo. Essa relação do hoje com o amanhã fica muito clara com a chegada do uruguaio, do argentino, com a possibilidade de Soares, com a possibilidade de Michael e com essas repercussões aí de lateral e goleiro que também estão na discussão. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.